Irmãos, podem sentar. Irmãos, boa noite. A graça e a paz. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu peço que depois você continue com sua Bíblia aberta. Inicialmente nós vamos ler só os versos 6 e 7. Colossenses 2, versos 6 e 7. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui mais um momento, mais um período de oração, e queremos pedir a Tua graça, o Teu favor imerecido, que mais uma vez, Senhor, Tu possa falar à Tua igreja, que mais uma vez Tu possa edificar, confortar, exortar, que essa é a finalidade da Tua palavra. Fala conosco esta noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fique com sua Bíblia aberta. Hoje foi lido aqui, no início do culto, a questão de nós estarmos firmados na rocha que é Cristo. E o tema dessa noite, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre firmados e edificados em Cristo. O tema dessa meditação de hoje é firmados e edificados em Cristo. Há um tempo atrás, uma pessoa muito próxima a minha, que é católica, e católica daquelas, ela me fez uma pergunta. Ela disse: Janeide, a minha igreja é uma só. Por que a dos crentes tem tanta igreja? Porque cada uma é diferente da outra. E eu confesso para você, ela me dizendo, e eu confesso para você, algumas eu até gosto, mas tem umas que eu tenho medo. A verdade, irmãos, é que com essa variedade de igrejas, de denominações, a impressão que nós temos é que a fé muda de acordo com a igreja. De acordo com a igreja, é um costume, é uma fé, Infelizmente, algumas igrejas vivem um evangelho sem Cristo e um Deus que não é da Bíblia. O discurso hoje é: não importa a igreja, o que importa é ter fé. O que importa é ser uma pessoa espiritualizada. Será, irmãos? A questão é: fé em quem? Fé em quê? E você conversa com algumas pessoas e elas dizem assim: olha, eu não frequento igreja, mas eu tenho fé. Eu não frequento igreja, Neide, mas aonde fala de Deus, eu gosto. Esse é o discurso dessa modernidade. E tem um falso profeta da atualidade, e eu agora vou fazer como Euder. Se você quiser saber o nome dele, aí você me pergunta depois. Mas tem um falso profeta da nossa atualidade. Para você ter ideia, só no Instagram ele tem 12 milhões de seguidores. No YouTube, 61 milhões de inscritos. E ele tem se destacado pelo seguinte jargão. Eu tenho visto que católicos, espíritas, escutam este homem. Porque o jargão dele é o seguinte:
Eu acho que quando eu disser, você vai saber. Espero que não seja porque você segue. Mas o jargão dele é o seguinte: não é sobre religião, é sobre Deus. Olha, você já sabe quem é. Então esse é o jargão que tem feito ele ganhar milhões de seguidores. Não é sobre religião, é sobre Deus. Deus sem cruz. Deus sem Cristo. Deus sem arrependimento. João 14, 9 vai dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É impossível falar em Deus e não falar de Cristo. É impossível falar de Deus e não falar da cruz. E não falar em arrependimento. Então, irmãos, nós precisamos viver uma fé sólida. Uma fé firme, com alicerces bíblicos. Interessante que uma fé sólida não te torna gigante, um super crente, como algumas pessoas dizem. Uma fé firme não te torna inabalável, blindado dos problemas. Uma fé sólida, a gente continua sendo pó, a gente continua sendo vulnerável, a gente continua sendo frágil, a gente continua sendo vaso de barro, mas uma fé firme faz com que você continue amando Jesus, apesar das circunstâncias que nós não conseguimos controlar. Uma fé bíblica não está baseada em curas, em experiências sobrenaturais. A nossa fé precisa estar edificada nos méritos de Cristo, no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O tema hoje é firmados e edificados em Cristo. Mas vamos entender o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. O autor, todo mundo já sabe, Paulo. Qual foi o local que Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Colossenses? Paulo estava preso ali em Roma. E vamos entender um pouco dessa igreja de Colossos. Primeiro, essa igreja, ela não foi fundada por Paulo. Na verdade, ele não tinha ido nessa cidade. A igreja de Colossos, ela foi fundada por Epáfras. Talvez, provavelmente, a permanência de Paulo 3 anos em Éfeso fez com que a palavra de Deus se espalhasse ali por toda a Ásia. E talvez Epáfras, ao ser convertido em Éfeso, passou a auxiliar Paulo. Então Epáfras foi quem fundou a igreja em Colossos. Qual foi o motivo da carta? Porque Paulo escreveu essa carta. Paulo estava preso e recebe a visita de Epáfras. E Epáfras, quando vai visitá-lo, ele dá 2 relatos daquela igreja, de como aquela igreja estava. Um relato bom e um relato ruim. Vamos começar pelo bom. Isso já nos diz que não existe igreja perfeita. Sempre vai ter um problema. Sempre vai ter algo para que quem tem a visão de reino se preocupe. E ele vai dar ali 2 relatos, um bom e um ruim. Vamos começar pelo bom. Colossenses 1, do 3 ao 8. Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros,
fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A coisa boa era que os irmãos dessa igreja estavam testemunhando do Evangelho. As pessoas estavam ouvindo que aquela igreja tinha ouvido o Evangelho da verdade e estava testemunhando dessa verdade. E esse Evangelho estava sendo expresso ali pela fé deles, pela esperança e pelo amor. Isso era coisa boa. Mas tinha uma coisa ruim. Qual era a coisa ruim que a igreja estava ali passando naquele momento? A igreja estava sendo atacada pela heresia dos colossos. Aí talvez você me diga, Janeide, o que é isso? Por que esse nome, heresia dos colossos? E Shedd, quando vai comentar sobre essa questão, ele vai dizer assim: essa heresia era uma mistura do legalismo judaico, do gnosticismo, do misticismo e do ascetismo. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, Paulo não vai nos dar uma definição precisa dessas heresias. Que o William Barclay, ele vai dizer assim: descobrir a natureza dessa heresia é um dos grandes problemas na investigação do Novo Testamento. Porque, embora não esteja muito claro, mas quando a gente lê alguns versículos, nos dá a entender as heresias que estavam sendo ali apresentadas. Colossenses 2:4 diz assim, vamos ler. Paulo vai dizer assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo, ele vai começar dizendo assim: tudo que eu vou falar, tudo que eu estou dizendo para vocês, é para que vocês não sejam enganados com raciocínios falazes. O que é raciocínios falazes? Quando vai para o original, é aquela ideia de que você não pode se envolver com alguma coisa. Paulo estava dizendo o seguinte: não se deixe envolver por ideias envolventes, sedutoras. Igreja, não se deixem envolver por argumentos que exaltam a tradição humana, usos e costumes, experiências sobrenaturais. Tenham discernimento para que pessoas que têm uma boa oratória, para que essas pessoas com palavras persuasivas não seduzam vocês. Irmãos, hoje não é diferente. A teologia da prosperidade, ela nos diz: você precisa ser rico. Tem coisa mais sedutora do que isso? Você precisa ter conforto. Você precisa desfrutar o melhor dessa terra. A confissão positiva, ela nos diz: você pode determinar, você pode decretar, porque você fazendo isso, você gera algo no mundo espiritual que ainda não aconteceu, e isso pode acontecer. O Evangelho Coach vai te dar técnicas de autoajuda e vai te colocar no centro e vai te dizer que você pode mudar o seu destino. Hoje não é diferente. Como a igreja precisa ter firmeza doutrinária para não dar ouvidos a argumentos enganosos e sedutores. Vamos ver agora alguns versículos que vão nos dar uma direção de quais heresias eram essas. 2:8 diz assim: cuidado para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Embora aqui não estejam bem claro, mas nós podemos entender duas coisas aqui. Quando ele diz filosofia, provavelmente Paulo estava apontando o gnosticismo,
que tinha o seguinte pensamento: o espírito é bom, mas a carne é má. Se o espírito é bom e a carne é má, Jesus Cristo não pode ser Deus. Porque como é que o Deus encarna em um corpo, se o corpo é mau? Era isso que eles entendiam. Consequentemente, eles negavam a divindade de Cristo. Eles acreditavam possuir um conhecimento especial e superior. Quando Paulo fala aqui rudimentos do mundo, Paulo está dizendo: não se baseie nos astros, nos planetas. Porque essas pessoas, elas defendiam isso. Elas acreditavam que os astros, que os planetas tinham influências e poderes no destino do homem. É diferente hoje? Então aqui a gente pode apontar o gnosticismo. Verso 16. Tudo o capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui a gente pode identificar o legalismo judaico. Nós vemos aqui um ensino que queria transformar o cristianismo em regras. Tinha regras para o que podia ou não comer. E tem crente hoje que não come, cabe dela, né? Eu não como porque eu tenho nojo. Mas tem gente que gosta. Gosta de carne de porco. Pode me chamar, uma carne de porco bem assada. Então, existia isso, o que pode e o que não pode comer. Tinha regras para o que podia ou não beber. Tinha observância de certas datas e dias. Irmão, sabe qual era o problema aqui? É que o legalismo judaico acrescentavam essas coisas à obra de Cristo. Hoje não é diferente. Existem igrejas que guardam o sábado e tem isso como pré-requisito para a salvação. E cuidado, que tem crente aí guardando outros que não é o sábado e trazendo isso como salvação. Isso é legalismo. E um comentarista vai dizer assim: a modéstia cristã nos ordena a obedecer aos clérigos quando prescrevem ritos decorosos por causa da ordem. Assim também a liberdade cristã nos ordena a rejeitá-los quando impõe suas tradições sobre a alegação de adoração ou necessidade para a salvação. Eu não estou dizendo que nós não temos alguns deveres. Eu não estou dizendo que nós não precisamos nos comportarmos de determinadas formas. Eu estou dizendo que a obra de Cristo é suficiente. Nada mais pode ser acrescentada. Se eu como ou não, se eu faço isso ou aquilo, nada disso pode acrescentar, porque a obra de Cristo foi única, insubstituível. Eu não posso mais carregar esses ritos para a minha salvação. Se eu fizer, eu perco a salvação. Se eu não fizer, eu ganho a salvação. Não, irmãos, isso é legalismo. Verso 18. Ele vai dizer: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. A gente já viu aqui o gnosticismo, o legalismo judaico, e nesse verso 18 a gente pode identificar o misticismo. Estavam ensinando que podia adorar a Deus por meio dos anjos, e suas crenças estavam baseadas em visões. Isso é novo, irmãos? Em experiência, em sentimentos. Aí Paulo vai dizer: não se façam árbitro entre vós,
Ou seja, eles não são melhores do que vocês. Porque esses pensamentos, essas pessoas se tornam arrogantes. Pessoas com muitas experiências, né? Deus falou, Deus confirmou, eu vi, eu ouvi. A impressão que passa que são pessoas mais espirituais. Hoje não é diferente, irmãos. Oração pela fotografia. Eu cheguei numa igreja e fiquei abismada. Vamos orar por sua família. Amém, irmãos. Mas se vire para o lado da sua casa. Levanta as mãos. Então, quem morava para o lado de lá, levantava as mãos para o lado de cá. Quem morava para o lado de cá, morava para cá. Hoje não é diferente. Hoje tem a água, hoje tem a rosa ungida, hoje tem o sal grosso, hoje tem a oração no monte. Quem não vai para o monte, quem sobe no monte é um ser iluminado. Eu vou ouvir uma resposta no monte. Tem as campanhas de 7 dias. Quantas pessoas baseiam sua vida espiritual em experiência? Eu tenho certeza que você já conversou com alguém que tudo dela é assim. Olha, irmã, gente, porque Deus confirmou. Porque Deus falou. Eu vinha andando no meio da rua, Deus usou uma irmã do outro lado da rua e disse assim: você que estava no seu quarto, irmãs, quando você termina, aí você diz assim: eu acho que eu não sou crente, não. Jesus, eu quero isso para a minha vida também. Eu quero essas confirmações fenomenais, Senhor. Então baseiam sua vida nisso. Versos 20 e 21. Ele vai dizer: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Gnosticismo, vamos lá? Segundo, o legalismo judaico. O terceiro, e agora o ascetismo. Era a crença de que se pode crescer espiritualmente abstendo-se de coisas, flagelando o corpo e mortificando-se fisicamente. Irmãos, todas essas heresias diziam assim: é Cristo mais alguma coisa. E a gente precisa ter muito cuidado para a gente não estar acreditando nisso hoje. É Cristo mais alguma coisa. Isso traz arrogância. Sabe por quê? Porque coloca o homem como participante da salvação. Hoje não é diferente. A doutrina da igreja nunca esteve tão misturada, tão atacada. A nossa fé só precisa de Cristo. Seu sacrifício foi único, perfeito, aceitável. Acrescentar outra coisa é colocá-lo em uma posição inferior, e Ele é superior em tudo. Nosso Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o bastante. É Ele, só Ele, só Ele. Como é difícil a gente entender isso. Aqui estava dizendo: é Cristo mais o legalismo, é Cristo mais o misticismo. Não, é Cristo, somente Cristo. Verso 1 ao 3, 2, capítulo 2, 1 ao 3, diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento
estão ocultos. Irmãos, Paulo era sensacional. Sabe por quê? Paulo não fundou essa igreja. Paulo nunca tinha tido contato físico com os irmãos. Ao ouvir o relato de Epáfras sobre a ameaça dos falsos ensinos, Paulo poderia ter dito o seguinte: é o seguinte, Epáfras, eu estou aqui preso. Não fui eu que fundei. Eu não conheço pessoalmente. Isso não é problema meu, não. Rapaz, meta a cara aí, porque foi tu que fundou. Não. Ele se coloca como intercessor. E ele vai dizer: eu estou em grande luta. A vida espiritual da igreja era importante. O mais importante na igreja é sua vida espiritual, é sua saúde teológica. E Paulo percebia que a igreja estava à mercê de um grande perigo. A igreja estava com o perigo de viver o evangelho puro, o evangelho bíblico. Irmãos, nós não estamos em perigo quando a sociedade se levanta contra nós. Se ela se levanta contra nós, regozijemos. A igreja não está em perigo quando ela é queimada, como acontece agora. A igreja, ela não está em perigo quando os membros são mortos, como a gente vê que na igreja perseguida. Não, a igreja está em perigo quando ela acrescenta pensamentos, filosofias à obra de Cristo, porque isso vai tirar a pureza do evangelho. E Paulo entendia isso, Paulo compreendia isso, por isso que ele orava, por isso que ele estava lutando em oração. E por que Paulo ora? Primeira coisa, vai dizer aí no verso 2: para que o coração deles seja confortado. Esse confortado, o sentido real é consolado, fortalecido. Paulo estava orando para a igreja de Colossos ter o seu coração confortado em Cristo. Nosso coração é confortado quando nós temos uma satisfação nele. Quando as dificuldades externas não nos perturbam, não abala a nossa fé. Um coração confortado não vem de regras. Você pode passar a sua vida inteira, não pode isso, não faz aquilo, não use isso, não usa aquilo. Mas a dificuldade, quando vier, se você não tiver raízes em Cristo, o seu coração não é confortado. Você pode viver a sua vida cristã no misticismo. Sobe monte, desce monte. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas quando vem a dificuldade, se você não tiver firmeza naquele que é sua rocha, você não suporta. Você pode passar a sua vida cristã vivendo uma vida ascética, se abstendo de tudo, para que você não seja apegado a nada. Mas quando vier a dificuldade, se você não for firme em Cristo, você não é confortado. E Paulo está dizendo: a primeira coisa que eu oro por vocês é que vocês tenham um coração confortado. Porque coração confortado só vem com Cristo. Um coração confortado é entender o que Cristo é nas nossas vidas. Colossenses 1:20 vai dizer assim: e que, isso é falando de Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que conforto, irmãos. Que consolo. Cristo nos deu paz com Deus. A justificação de Cristo me deu paz com Deus. Nós fomos reconciliados. Nós somos povo de Deus. Você tem alguém para chamar de pai.
Você pode até não ter mais um pai terreno, mas você tem alguém que você pode chamar de pai, de Abba Pai. Esse é o conforto do nosso coração. Esse é o consolo. Nós sabemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E Ele vai continuar dizendo: eu oro para que vocês tenham um coração confortado, mas que vocês também tenham amor. Estejam unidos em amor, em comunhão. A igreja precisava estar junta, unida, caminhando em amor. Porque, irmãos, juntos nós somos mais fortes. Juntos nós ficamos mais seguros, livres dos falsos profetas, porque um consola o outro, porque um admoesta o outro, porque um avisa o outro. Meu irmão, você não escuta isso não, que isso não é de Deus não. Meu irmão, cuidado. É isso que a igreja faz, quando você anda em amor, quando você anda em comunhão. E Paulo está dizendo: andem em amor. Uma ovelha, se está andando com 15 ovelhas, ela está mais segura do que ela sozinha. O lobo vai pegar. Ela andando junta. Irmãos, quem me disse isso foi a esposa de pastor Anderson, da congregacional do Bessa. E eu fiquei com isso na minha mente. Ela disse: Janeide, igreja nos protege. Sem misticismo, tá, irmãos? Igreja protege nossos filhos. Isso é a regra, irmãos. Existe a exceção? Existe. Mas vamos para a regra? Crente anda de regra. Sem legalismo. Igreja protege nosso casamento. Igreja protege nossos filhos. Igreja nos protege, irmãos. Protege. Não é que se você não estiver na igreja, entenda. Igreja te protege. E principalmente de falsos ensinos. Aí Paulo vai dizer: eu quero que vocês andem em amor, porque uma igreja desunida, ela é vulnerável. Uma igreja dividida é vulnerável. Ela desonra a Deus. Mas ele ainda vai mais adiante. E ele continua: confortados os corações de vocês, um amor, mas que vocês também tenham, o 2, forte convicção do entendimento. A igreja precisa ter discernimento espiritual. Não pode seguir todo o vento de doutrina. Não pode ser vulnerável. A igreja tem que ter um forte entendimento da Bíblia, que se alguém subir aqui e pregar abobrinha ou heresia, é vocês que tem que detectar. Primeiro que o pastor já passa a régua para não subir. Mas de vez em quando escapa, né? Mas se escapar e se subir, são vocês que tem que dizer: opa, não é assim que a gente aprendeu não. Precisa ter um entendimento de quem é Cristo, tem identidade, não pode ser vacilante. Aí Paulo vai dizer: porque sendo assim, vocês vão entender todo o mistério de Cristo. Irmãos, que mistério era esse? Esse mistério não era um conhecimento oculto, como os gnósticos defendiam. Que mistério era esse? Esses dias, alguém mandava um áudio para mim, de uma pessoa, dizendo que passou um final de semana em imersão. E era um mistério. Ela falando no áudio: primeiro que eu não posso dizer nada que aconteceu lá. E mais, eu fiquei, ela, né, dizendo, sexta, sábado e domingo de manhã sem falar. Eu disse: Deus me livre, do jeito que eu converso.
Eu passar 3 dias sem dar uma palavra. Aí ela explicou, porque eu ficando calada, Deus estava mais propenso a falar comigo. Irmãos, mas o pior vem agora. Essa pessoa, ela tem síndrome do pânico e ela tem ansiedade. E ela toma ansiolítico. E ela disse que lá no momento fizeram uma fogueira. E o pastor disse, tudo aquilo que te prende, queime. Ela disse, e eu senti de Deus ir no quarto, pegar meus remédios e jogar. E ela disse que no domingo de manhã ela jogou. Mas, Janeide, na segunda, Satanás é sujo. Eu estava passando mal. Claro, irmãos. Você está há meses, seu cérebro recebendo uma droga. E de repente você corre. Tem que ter o desmame. Ninguém para remédio tarja preta sem desmame. Tem que ter desmame. Aí ela disse, eu estou aqui em tempo de morrer. Se botou tudo e jogou no lixo. Mas é um mistério, não pode falar. Não era esse mistério aqui que Paulo estava falando. Que mistério era esse? Esse mistério aqui é o plano de Deus de salvação. Esse mistério aqui, ele foi revelado na plenitude dos tempos através de Cristo. Desde a encarnação até a ressurreição e glorificação, o mistério foi revelado. Tudo foi completo nele. Aí Paulo vai dizer, inclusive, toda sabedoria e conhecimento. Por isso que Cristo é nosso tesouro. Por isso que Cristo é nossa riqueza. Porque Ele nos dá conhecimento, mas Ele também nos dá sabedoria. Irmãos, quem tem o Evangelho é a pessoa mais rica do mundo. Porque essa sabedoria é sensacional. O Evangelho nos dá conhecimento, informações, fatos. Mas Ele nos dá algo que só Ele pode dar: sabedoria. Boa direção para tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas inteligentes sem sabedoria? O Evangelho te dá sabedoria na escolha de um namoro cristão, consequentemente um bom casamento. O Evangelho te dá sabedoria para enfrentar um casamento difícil com um cônjuge carnal e que você não tem motivo bíblico para se separar. O Evangelho te dá sabedoria. Sabedoria para entender que Cristo reina na dor, na desilusão, no abandono, pois Ele, quando a gente chora, Ele chora conosco, Ele intercede por nós e Ele nos ama. E essa sabedoria nos traz alegria, paz, vida abundante. Por isso que Cristo é o nosso tesouro. Nós temos um tesouro que se chama Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto. Ele é a nossa herança. Ele é o nosso bem maior. Ele é aquilo que a gente tem de mais precioso. Era para a gente viver andando direto, dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Ele é o nosso tesouro. Verso 5. Pois, embora ausente, aí ele vai falar de novo. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele vai dizer aqui que uma igreja com uma fé sólida, a primeira coisa que ela deve ter é uma boa ordem. O que significa esse boa ordem? Esse boa ordem, que no grego, é a ideia de uma fileira de soldados
em uma batalha. É quando os soldados estão enfileirados, caminhando, marchando para uma guerra. E ninguém marcha desordenado, marcha? É na fileirinha, obediência. A igreja precisa estar com os soldados na batalha. Cada um no seu devido lugar, em fila, para lutar sobre o comando do general. Lutar pela doutrina, pela palavra, pela pureza do evangelho. Nós somos soldados, nós estamos enfileirados, nós estamos na luta, nós estamos na guerra. E nós não podemos perder essa guerra, porque a nossa luta é pela doutrina, não usos e costumes. A nossa luta é pela palavra, irmãos, é inegociável. E ele vai dizer, firmeza. Além de estar em boa ordem, você precisa ter firmeza, convicção de fé. Saber quem é Cristo. O que Ele fez por nós. Pastor Jorge Noda disse que teve um tempo que perguntava, claro, pessoalmente a alguns crentes. Meu irmão, claro que não é assim, né, irmãos? Se você estivesse entrando no céu, e Jesus tivesse, e Deus estivesse na porta, e dissesse assim: ô Carlinhos, por que que eu posso deixar você entrar no céu? E ele disse que as respostas assombrou ele. Crente de 10, 20 anos na igreja, dizia assim: ah, pastor, eu ia dizer assim: Deus, tu é quem sabe. Outro disse assim: Deus, se você acha que eu mereço. Irmãos, eu não sei se uma pessoa dessa entendeu o evangelho. Paulo disse: vocês têm que ter convicção da fé de vocês, saber o que Cristo fez por vocês. Colossenses 2, 13, 14, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, o que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe por que Deus vai deixar a gente entrar? Pelos méritos de Cristo. Por causa dele. Foi ele que fez a obra. Foi ele que tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Houve uma morte substitutiva. Por isso que nós vamos entrar. Nós vamos entrar, irmãos. É garantia, é irrevogável. Então nós precisamos ter essa certeza, ter essa firmeza. Porque quando nós temos essa firmeza de fé, nós vamos ter firmeza em outras áreas das nossas vidas. Firmeza para suportar problemas. Firmeza para permanecer na igreja, apesar das falhas, mas é o corpo de Cristo. Firmeza para você não andar segundo o curso desse mundo. Verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Paulo está dizendo: torne a prática de vocês semelhante aos princípios. O que vocês falam, façam. Nosso dia a dia precisa apresentar, irmãos, valores e verdades bíblicas. Ande nele. Irmão, sabe qual é a pior coisa do legalismo? É porque ela te ajuda a ter uma vida dúbia.
O pastor, enquanto que o pastor está olhando você, você é uma coisa. Quando você sai daquela porta, você é outra. É coisa que choca a gente quando a gente sabe, irmãos. Você tem roupa para o domingo e tem roupa para a semana. Você é crente na igreja, mas na sua academia você não é. É isso que o legalismo faz, você ter uma vida dúbia. Porque você não percebe que cristianismo é mudança de coração. É você andar com Cristo todos os momentos. O ascetismo, ele pode até te livrar temporariamente de algumas tentações. Sabe o que Lutero disse? Mesmo eu dentro de um mosteiro, existia um depravado dentro de mim. O misticismo, ele pode te dar algumas sensações. Você pode cair. Você pode rodopiar. Você pode dizer, ai meu Deus, estou toda arrepiada. Mas só Cristo te ensina a andar nele com santidade, com temor, com liberdade, com reverência e com firmeza nele. Colossenses 2:23 vai dizer, tais coisas quais? Não faça isso, não toque aquilo. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, né? As pessoas botam uma pose como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Quem mata a sensualidade é Cristo. Quem mata a sensualidade é cruz. Quem mata a sensualidade dentro de você, principalmente mulher, que gosta de andar sensual, se mostrando para os homens, só Cristo. Marido pode falar 10 vezes. Aí você pode até fazer na frente dele, mas quando você está fora, você faz outro. Sabe por quê? Porque você não morreu ainda. E você precisa morrer. Você precisa morrer. Porque tantos pais preocupados com os jovens, quando sai de casa, desliga aqui a internet, tira a senha, desliga aqui o Wi-Fi. Por quê, irmãos? Porque ainda não morreu para Cristo. Só Ele. Se o Evangelho não fizer, não adianta. Um senhor morava lá na rua, lá da minha casa. E era um homem rigoroso. Com usos e costumes. Eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma. Mas era rigoroso. Aí ele tinha uma filha. A casa da minha mãe é de esquina. Aí ela vinha com a saia. Eu acho que muita gente aqui sabe. Uma saia do estadual que era caque. Quem aqui é desse tempo? Levanta a mão. Vai, Raíssa, levanta a tua mão, mulher. Saia caque, que com as listinhas verdes. Oh, não sabe. O pastor dizendo que não sabe. Uma saia caque, com as listinhas verdes e uma blusa de tecido branca com bolsinho. Aí vinha ela com a saia varrendo o chão e a blusa por cima. Quando ela chegava na esquina lá de minha mãe, ela subia a saia, pegava a blusa, abria e dava um nó. Se o evangelho não entrar, não adianta. Peça para Cristo converter seu marido. Peça para Cristo converter seus filhos, porque a obra que Ele faz, ninguém mais faz. Ande nele. Verso 7, ele vai continuar orientando. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E ele vai começar a dizer, estejam nele, coisas simples, sem nenhum mistério.
Você não precisa passar um final de semana calado. Como ter uma fé sólida? Primeiro, esteja nele radicados. Aqui Paulo vai usar a figura da agricultura. É uma árvore com raízes profundas. E hoje foi lido aqui, né? Que quem constrói sua casa na rocha. As nossas raízes, irmãs, precisam ser plantadas em Cristo. Do mesmo jeito que uma árvore, ela se alimenta, e a raiz também, a nossa raiz se alimenta da palavra. Eudes sempre diz algo assim: eu não confio em crente que não lê Bíblia. E é verdade. Nossa raiz, nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós não seremos arrastados pelos ventos contrários, porque a nossa raiz é forte, ela nos dá alimento. Interessante que uma árvore enraizada, quanto mais tempo passa, mais firme ela fica. Por que tanta inconstância, irmãos? Por que tanta vulnerabilidade? Tem faltado raiz. Você precisa ter raiz profunda. Mas ele vai mais adiante. Nele radicados e edificados. Paulo aqui vai usar a figura da arquitetura. Toda casa tem que ter fundamento, tem que ter base. Imagina uma igreja dessa sem coluna. Nosso fundamento é Cristo. Cristo é a nossa rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades, mas a gente continua em pé, chorando algumas vezes, com medo também, com ansiedade também, mas em pé. É porque nós somos fortes? Não, é porque a nossa base é Cristo. É que na rua da minha casa fizeram um muro. É um condomínio assim, aí fecharam, aí fizeram um muro. Só que não tinha base não. Eu que não entendo. Eu vi isso. Aí eu dizia, desse muro não vai aguentar não. Um muro enorme, irmãos. Começou a chuva. Eu disse, eu não passo mais aqui, porque esse muro vai cair. Começou a estufar. Por quê? Porque não tinha base. Aí eles fizeram um remendo. Enfim, tiveram que refazer o muro todinho. O muro está lá agora, firme e forte. Por quê? Porque tem base. Às vezes, a gente está assim. Sem base. Sem ter algo firme para a gente pisar. Cristo é a nossa pedra de esquina. É o nosso sustentador. Aí Paulo vai dizer, com isso você está sendo instruído e confirmado na fé. Como resultado, você vai crescer em ações de graça. Interessante que ele vai dizer, crescendo. Ele não diz, cresçam em ações de graça. Ele vai dizer, crescendo é uma ação contínua. Eu vou passar a minha vida cristã inteira crescendo em ações de graça. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você reconhece a graça de Deus? E quero terminar com essas 3 perguntas. Você é sensível à misericórdia de Deus? Você é eleito de Deus? Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o filho do reino do seu amor, sem mérito, foi graça, foi favor imerecido. Você é sensível a essa misericórdia? Você é sensível aos privilégios que Deus te deu? Você hoje é filho, você é herdeiro, você tem um céu. Você terá um corpo glorificado, sem dor, sem doença, sem experimentar a velhice. Você tem esperança, que privilégio. Você tem o Espírito Santo. Você tem um consolador. Você tem um advogado. Você tem um intercessor. Você é sensível a esses privilégios? Terceiro, você é sensível às realizações de Deus em você?
Irmãos, hoje nós temos entendimento da palavra. Você não precisa de um mediador para você entender a palavra. Existem pessoas que expõem melhor, claro. Mas você pode, na sua casa, sentar na sua cadeira e ler a palavra, e entender, e ser alimentado. Deus quer lhe usar com graça, com sabedoria. Você é sensível a essa realização de Deus em você? Deus deseja que você viva para o louvor da sua glória. Irmãos, seres tão imperfeitos, tão limitados, mas Ele usa para que seu nome seja conhecido. Tudo é para Ele. Tudo, 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 tudo. Meu Deus, às vezes uma oração que a gente faz a outra pessoa, quando a gente olha, o Espírito Santo tocou ela. Uma palavra que a gente dá, um versículo, que privilégio nós temos. Você é instrumento de Deus. Isso não foi dado aos anjos, foi a você. Tudo é para Ele. Continue crescendo em ações de graça. Seja grato pela salvação em Cristo Jesus. Firmes e edificados em Cristo. Amém.